Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar a respeito de um assunto sobre destravar a vida financeira, conseguir ter uma vida financeira plena, poder crescer, né, financeiramente, em todas as áreas da nossa vida que a gente quiser. Porque não é ter sucesso em todas as na nossa vida, não apenas financeira, né? Mas o mais importante que eu quero focar aqui é financeiramente, né? Eu quero relacionar também com a palavra de Deus para a gente poder ter uma vida plena, porque Deus quer que a gente tenha uma vida próspera. E não é questão de riqueza e ego próprio, de ganância, nem de ostentação, mas sim a gente poder desfrutar do que Deus nos deu, né? Porque a gente é apenas um mordomo do que Deus nos deu. E eu já vou avisando que não é para relacionar a palavra de Deus e nem a obediência a Cristo, ou a ser testemunho de Cristo, ou servir a Deus, obedecer a Deus, adorar a Ele como se fosse uma moeda de troca para a gente poder ficar rico. Não. É só a questão de poder ter uma vida plena aqui na terra e poder cooperar para o reino dos céus, que enfim é o maior objetivo da vida cristã. Espalhar a bola no reino dos céus, agradar a Deus, que é o nosso maior propósito, o mais importante da nossa vida. Eu já vou começando a falar a respeito desse princípio. Então o princípio é assim, a única coisa, tudo começa assim, a única coisa. Já vai começando a falar aqui no começo do livro a respeito de um princípio, de um provérbio, desculpa, eu falei. Um provérbio russo que diz: se você perseguir dois coelhos, não vai pegar nenhum. E o que isso significa aqui na nossa questão de vida financeira? Quer dizer que a gente não pode focar em várias coisas, a gente tem que escolher algo, uma única coisa. Porque a questão não é a quantidade de coisa, não é a quantidade de esforço, não é a quantidade de coisa, porque nem tudo tem sua importância igual. Não é a quantidade, é a seleção, a escolha, a qualidade, a importância, a prioridade. Qual a importância daquilo? O que aquilo vai alavancar, o que vai fazer você crescer naquela área, né? A gente tem que ter uma única coisa, focar em uma única coisa, que é o que faz muita gente prosperar. Porque se você for usar exemplo aqui de um monte de empresa, o que é quase, eles nunca vão focar em muitas coisas, eles não vão focar em multitarefas, muitas coisas ao mesmo tempo. Não, eles vão focar algo, um produto que vai, é o único produto, é aquele produto master que vai fazer eles crescer, que as pessoas mais gostam, que tem mais marketing, né? Muitas empresas funcionam assim. Por exemplo, né, a Apple, o que fez mais sucesso? O iPhone, né? Então eles vão fabricar mais iPhone, focar mais na venda daquele produto que vai fazer elas produzir mais, né? Então a gente precisa poder reduzir o foco, concentrar em algo que é mais importante, não é a quantidade de esforço, é a importância. Porque o que mais gera resultado, o que mais gera recompensa, não é o esforço, é a importância que a gente dá para aquilo. É o foco que a gente dá, porque a gente precisa reduzir o foco para coisas. A gente não pode criar uma lista de tarefas. A gente tem que criar um, como é que eu posso explicar? A gente tem que criar uma lista de sucesso. A gente fazer uma coisa, desculpa, fazer algo que a gente precisa fazer, não que a gente pode fazer. Coisas que a gente precisa fazer para poder alcançar aquele objetivo, aquela única coisa. A gente precisa ter uma única coisa. Precisa reduzir o foco e concentrar no que é mais importante, que é a lista de sucesso, em vez de listar tarefas. E eliminar atividades necessárias, que a gente quer produzir bastante coisas, mas a gente não sabe fazer isso, a gente não sabe produzir bastante coisa, porque quando a gente trabalha muito, faz muita coisa e produz pouco. O que vai fazer a gente ter resultado é a nossa importância, é o nosso foco que a gente gera para aquilo. Não é a quantidade, né? Não é questão de quantidade, é questão de seleção. Então, a respeito, já quero falar a respeito desse princípio que destrava a vida financeira muita gente. Claro, tem muita mais coisas ainda dentro desse livro, então eu aconselho você já comprar. O nome do livro é a única coisa, como vocês estão vendo, Gary Keller, Jay Papazan. E aqui eu vou aqui no capítulo 4, eu acho, que a primeira coisa que a gente tem que entender, nem tudo tem importância igual. Aqui, vamos ver a frase do homem aqui que escreveu, não vou falar o nome dele que eu não sei, John, eu não sei falar, mas assim, as coisas que mais importam jamais devem estar à mercê das coisas que importam menos. Nem tudo tem importância igual. No sucesso, nessa questão aqui, a igualdade é uma mentira. Claro, perante Deus é igual. Eu não vou ficar explicando nada agora de Bíblia. Claro, tô relacionando a palavra de Deus, mas nesse momento eu não vou, porque não vai confundir a mente de muita pessoa, porque a igualdade para Deus é algo verdadeiro. Para Deus todos nós somos iguais, mas aqui, na questão do dinheiro, da vida financeira, nem tudo é igual. Tem coisas que a gente vai ter que descartar na nossa vida, não somente na vida financeira, mas na nossa vida relacional também, em outras áreas da nossa vida.
Já na vida espiritual, a gente precisa, já na vida espiritual é tudo igual, porque qualquer coisinha já vai levar a gente pro caminho mau. Então não vai levar como se fosse todas as áreas. Espiritual é totalmente diferente. Então aqui a gente vai ver que Juran decifra o código, né? É um cara que ele é, acho que, deixa eu ver, de origem japonesa, não sei. Era um cara de executivo de marketing ali da General Motors, uma empresa da época. Ele decifrou um código lá dos alemães, lá no 1945, lá dos alemães usavam para poder se comunicar na Segunda Guerra Mundial. E depois que ele resolveu, ele descobriu um princípio chamado princípio de Pareto, que foi criado por um homem, né, italiano chamado Vilfredo Pareto, né, no século XIX, tinha criado esse modelo matemático que da distribuição de renda na Itália, né, que apenas 80% da terra pertencia a 20% da população. Esse princípio afirmava assim, ó, o princípio afirma que é menor a quantidade de causas, quanto a menor quantidade de causas, de inputs, não sei se eu estou dando certo, misericórdia, Senhor, esforços geralmente levam a maior quantidade de resultados. A menor quantidade de esforço leva a maior quantidade de resultados. Porque não é questão, como já te falo, não é questão de esforço, é questão de importância. É questão de qualidade, de seleção, sucesso sequencial, né? Uma coisa de cada vez, o que aquilo vai te alavancar pra frente. Entendeu? A gente tem que aprender a fazer isso. As coisas que a gente precisa fazer, as coisas que a gente pode fazer. Porque a maior parte do seu sucesso vira da menor parte do que você fizer. Então a gente precisa aprender isso, porque não é a quantidade de esforço, a gente precisa algo libertador, não é porque a gente precisa focar em algo. Por exemplo, para a gente poder ter sucesso, eu vou usar a vida espiritual, que é o mais simples, né? Pra gente poder crescer espiritualmente, a gente poder cooperar para o reino dos céus, manifestar, ter uma vida boa aqui na terra, manifestar o reino dos céus, trabalhar para Deus, servir a Deus, agradar a Deus. O que a gente precisa fazer? Qual é a única coisa? Passar tempo com Deus, se relacionar com Jesus, ser imitador de Cristo, ler a palavra, orar, se consagrar, jejuar. Então, isso também vale para a vida, outras áreas da nossa vida, relacional, intelectual, profissional, financeira, que é o que eu estou falando aqui. Usar coisas que realmente precisam. E agora eu quero falar a respeito dos princípios bíblicos para a gente poder prosperar. A Bíblia diz que quem planeja, quando ele planeja bem, né? Planeja bem, desculpe, falei errado, totalmente errado, vou repetir de novo. Planeja bem e trabalha com dedicação, prospera, mas aquele que toma atalhos fica pobre. Então a gente precisa planejar bem, criar algo que a gente precisa fazer, focar algo, selecionar algo, dar importância para algo, focar numa única coisa e poder fazer aquilo, planejar bem aquilo, fazer um planejamento bom, de qualidade, com importância, não como se fosse qualquer coisa, porque a igualdade na vida financeira é uma mentira, e poder a gente usar essa única coisa pra gente poder fazer crescer, que é isso que vai fazer a gente ir pra frente. Então, a gente precisa também trabalhar com dedicação, com competência, porque o Salomão vai falar que quem trabalha, porque tu viu, ele vai falar bem assim, fazer uma observação. Já viu alguém que trabalha, que é competente no que faz? Vai trabalhar para reis em vez de gente comum. Então é isso que eu quis deixar essa mensagem, que Deus quer que a gente tenha uma vida boa, mas a gente precisa saber usar essa vida boa. Obrigado por ter assistido o vídeo, deixa o like, compartilha, comente. Obrigado.